Após um encontro delicado com escribas e fariseus, que eram religiosos judeus, por questões tolas, questões sobre lavar a mão ou não lavar a mão antes das refeições, após esse encontro, Jesus saiu agora para a região de Tiro e Sidom. Ele saiu de um meio do povo de Deus, de um meio religioso, e foi agora para um meio pagão, para um ambiente pagão, Tiro e Sidom. Lá ele tem encontro com uma mulher, a mulher sírio-fenícia. Ela procurou Jesus para que curasse sua filha. Uma mãe preocupada, terrivelmente preocupada com a doença da sua filha. E agora foi pedir a Jesus que curasse esta menina. Tem dois relatos na Bíblia desse evento. Mateus, capítulo 15, dos versos 22 a 28, e Marcos, capítulo 7, dos versos 24 a 30. O Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. E lá ele diz assim: certa mulher cananeia. Para os judeus, para que os judeus entendessem, era uma pagã estrangeira, era uma qualquer, ela era desprezível. Mas como é que Lucas, ou melhor, como é que Marcos agora descreve essa mulher? Marcos escrevia fundamentalmente para os gentios, para os estrangeiros. E ele coloca da seguinte maneira: certa mulher grega de origem sírio-fenícia. Ele se preocupou em mostrar que essa mulher não era uma mulher do povo judeu, mas era uma mulher grega, era uma mulher estrangeira. Como é que o Senhor trataria essa mulher estrangeira? Mateus simplesmente falou que ela era cananeia, ou cananita. Mas agora vamos ver. O público de Mateus veria essa mãe como uma pagã desprezada. Isso vem da experiência histórica do povo judeu com os cananeus, como um povo que adorava ídolos, cujo estilo de vida e práticas malignas há muito tempo eram uma pedra de tropeço para a sua nação. Nem os discípulos de Cristo consideravam a possibilidade de que essa mulher tivesse fé e fosse parte do reino. Veja, irmãos, ela é essa a visão que os judeus tinham dos estrangeiros, e especialmente agora desses cananitas sírio-fenícios. Mas com relação a Marcos, Marcos estava escrevendo para estrangeiros. A audiência de Marcos teria uma reação diferente. Os gentios não tinham a mesma experiência que os judeus com os cananeus, mas se identificavam com a mulher grega, sírio-fenícia de origem. Jesus curou um dos seus. Quando os gregos, lessem dessa forma, assim, veja como Deus tratou, como o Senhor Jesus, melhor, tratou uma das nossas patrícias. Para os gentios, ela seria considerada uma mãe amorosa, preocupada com o destino da filha e queria que o mestre a curasse, independentemente da origem étnica e nacional que ela tinha. Mas vamos ver como foi esse encontro, irmãos, e vamos ver usando o relato de Mateus, capítulo 15, dos versos 22 a 28. A mulher se dirigiu a Jesus: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está terrivelmente endemoniada. Após essa frase, após essa fala, o Senhor Jesus não respondeu. Por outro lado, os discípulos de Jesus queriam que mandassem ela embora. Ela está atrapalhando a nossa missão. Mande logo embora. Jesus agora responde como os judeus responderiam, como um judeu ortodoxo responderia. Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Em outras palavras, Jesus falou para ela: olha, eu não vim aqui para atender estrangeiros, mas eu fui mandado por Deus para atender as pessoas de Israel. Ela o adorou e disse: Senhor,
socorre-me. Ainda o Senhor Jesus agora responde como um judeu racista, como um judeu que não tenha apreço pelos estrangeiros. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Veja, irmãos, que frase dura de Jesus. Eu não vim aqui para gastar o meu ministério com estrangeiros, com os cachorrinhos. Não é bom que eu lance o pão do povo de Israel, o pão dos judeus, para os estrangeiros. Veja como a mulher respondeu, irmãos. Os cachorrinhos comem as migalhas dos donos que caem da mesa. Ou, noutra versão, diz assim, as migalhas que as crianças deixam cair. E esses cachorrinhos, irmãos, é o sentido de um cãozinho de estimação, de um pet. Como é que Jesus respondeu? Veja, até então, irmãos, Jesus estava mostrando para os discípulos como que os judeus agiam, como que eles agiam com dureza com relação aos estrangeiros. E agora vamos ver a frase inclusiva de Jesus, como que Jesus responde. Ó mulher, grande é a tua fé, que seja feito como você quer. E a filha ficou curada. Veja, Jesus agora trouxe essa estrangeira para o seu povo, para os cristãos. Trouxe para ser atendida pelo Senhor Jesus Cristo. Grande é a tua fé. No primeiro momento, irmão, Jesus mostrou o preconceito racial, para que os discípulos vissem, é assim mesmo que a gente trata. E em seguida, ele incluiu esta mulher, elogiando a sua fé e curando a sua filha. Veja o texto da nossa lição. Cristo não atendeu imediatamente à súplica da mulher. Recebeu essa representante de uma etnia desprezada, como teriam feito os próprios discípulos, os próprios judeus. Agindo assim, era seu objetivo impressionar os discípulos quanto à maneira fria e insensível com que os judeus tratariam um caso como esse, ilustrada pela forma como ele recebeu a mulher. Ele queria impressioná-los também quanto ao modo compassivo pelo qual desejava que eles lidassem com essas aflições, conforme exemplificou ao atender posteriormente o pedido dela. Sabe o que Jesus fez, irmãos? Jesus fez uma demonstração, os matemáticos falam assim, é uma demonstração por absurdo. Primeiro você mostra o que não é, para dizer como é. Primeiro você mostra o falso, para depois mostrar o verdadeiro. O Senhor Jesus fez isso, mostrou como os judeus tratariam essa estrangeira. Um absurdo, uma demonstração por absurdo, não é assim que deve ser. E mostrou então qual era a verdadeira maneira, a maneira correta de um cristão, de um filho de Deus, receber as queixas, as necessidades dos outros. Foi o que Jesus fez. Como já estudamos nessa semana, irmãos, tudo isso foi escrito para quê? Para o nosso ensino. Para que nós não tenhamos preconceitos raciais, preconceitos econômicos, preconceitos religiosos. Quantos de nós, irmãos cristãos, que nos julgamos bons cristãos, temos preconceitos religiosos com relação aos outros irmãos de outras denominações? Devemos tratá-lo com amor. E devemos mostrar a eles a verdade, mas com tato, com carinho, sem preconceito. Era o que Jesus estava fazendo em Tiro e em Sidom. Ensinando os discípulos e ensinando cada um de nós como tratar os estrangeiros, como tratar todos aqueles que necessitam de auxílio do Senhor Jesus.